because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Oi, eu sou Raquel Gomes, do Cinematório. E eu sou Stefânia Amaral, também do Cinematório e do Discos da ST. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Hoje o programa vai ser sobre a diretora, produtora e roteirista Penélope Spheeris. Esse programa foi feito em comemoração ao Dia das Crianças, foi uma sugestão da Stefânia, a gente aproveitar essa data e trazer essa diretora como proposta de programa. E a pauta foi escrita e pesquisada pela Michelle Henriques, da nossa equipe. A Penélope nasceu em Nova Orleans e depois da morte do pai dela, ela se mudou para a Califórnia. E se formou em arte na Universidade Estadual de Long Beach. Mais tarde, ela também se graduou em cinema e teatro. O primeiro longa que ela dirigiu foi O Declínio da Civilização Ocidental, em 81, um documentário sobre a cena punk. Na sequência, ela gravou um segundo documentário, dessa vez sobre a cena metal de Los Angeles, e entrevistas com bandas como Kiss, Megadeth, do qual ela depois gravou um clipe, Ozzy, Motorhead, e alguns anos depois ela gravou um terceiro documentário, novamente sobre essa cena punk. Uma curiosidade é que ela foi convidada para dirigir This Is Spinal Tap, mas ela recusou. Por essas e por outras, ela ficou conhecida como antropóloga do rock and roll. Em 92, ela dirigiu Quanto Mais Idiota Melhor, inspirado pelas aparições de Mike Myers no Saturday Night Live. O filme se tornou um enorme sucesso comercial, e em 96, ela gravou um documentário sobre o Ozfest, que foi produzido pela Sharon Osbourne. Outros de seus filmes incluem os suspenses Subúrbia, de 83, e Jovens Assassinos, de 85, e as comédias A Ovelha Negra, de 96, Sem Sentido, de 98, O Garoto e Eu, de 2005, além de Família Buscapé e Os Batutinhas, os outros dois filmes que a gente vai abordar nesse programa. Em entrevista para Vanity Fair, a Penélope disse que estava há muitos anos na indústria, lutando enquanto mulher diretora. Ela só conseguiu atingir o grande público quando tinha 45 anos e começou a trabalhar no filme Quanto Mais Idiota Melhor. Bom, olhando a filmografia da Penélope, eu acho que dá pra gente dividir em antes e depois do Quanto Mais Idiota Melhor. E é muito fácil a gente perceber como ela chegou nesse momento. Porque, assim, ela fez esses documentários sobre a cena punk, sobre o rock, e todos os jovens que se envolviam, como é que era o espírito dessa época, as roupas, as músicas, o estilo. E depois ela usou isso para fazer o Subúrbia, que foi o filme que alçou ela para um público um pouco maior, que foi baseado nessas experiências dela praticamente de trabalho de campo, né, com esse tema. E aí dá pra ter imaginado quando os produtores pensaram que precisavam ter alguém que manjasse de música pra dirigir Quanto Mais Idiota Melhor, que entendesse daquele contexto. Então ela tem esses filmes super pesados sobre música e sobre o cenário musical, e de repente ela se vê dirigindo Quanto Mais Idiota Melhor. E aí ela dirigiu uma comédia, e a partir daí os filmes dela passaram a ser basicamente comédias. Ao invés de ela ser a mulher que manjava de música, ela passou a ser, tipo, a mulher que dirigiu aquele filme de comédia que fez sucesso. É bem interessante essa divisão na carreira dela. Eu, inclusive, vi uma entrevista que ela deu pra Vanity Fair, que ela comenta sobre isso, assim, e ela fala que ela não queria, na verdade, ter ficado só na comédia. Ter sido marcada só pela comédia, mas que os projetos dela que não eram de humor eram sempre recusados, assim, que ela tá falando assim,
tudo sério foi dispensado depois de Quanto Mais Idiota Melhor. É uma fala dela lá. Então, assim, e outra coisa interessante é que ela fala também que no momento ela não pensava isso como uma dificuldade por ela ser mulher, sabe? Pela questão de gênero mesmo. E agora, olhando, né, pensando e olhando essa retrospectiva da carreira dela, ela já consegue perceber o quanto que essas dificuldades todas de colocar outros projetos pra frente tinha muito a ver com a indústria ser machista, com ela ser mulher. E acaba que depois do Subúrbia, em 85, ela fez o Jovens Assassinos, que é até com o Charlie Sheen fazendo um papel dramático, que é muito bom, cara. É um filme desconhecido dela, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, fui descobrir agora. E é sensacional. E ele não tem nada de comédia, ele é super pesado. E eu recomendo, se vocês conseguirem assistir, assim, que é muito bom. E eu queria que ela fizesse alguma outra coisa realmente nessa vibe, apesar de eu gostar dos filmes que a gente vai discutir aqui de um modo geral. Alguns eu adoro, né? Finalmente, quanto mais idiota, melhor. Mas é uma pena que ela tenha ficado marcada. E depois desses 3 também, ela fez umas comédias muito ruins. Muito, muito ruins. Que é bom a gente nem mencionar os nomes pra ficar apagado mesmo. Então, esse Jovens Assassinos não é o primeiro filme pesado dela, né? O próprio Subúrbia é bastante pesado, é toscão, é baixíssimo orçamento, não é um filme bem feito, bem realizado, mas eu acho interessante porque dá pra ver que ela domina o cenário que ela tá usando, né? Por isso, eu até tinha conversado com a Stefania antes da gente começar a gravação. Embora esses filmes dos anos 80 dela sejam bem toscos, no sentido mesmo de não terem verba para serem materiais bem acabados, eu acho eles mais interessantes do que os que a gente vai conversar no podcast, porque ela tá realmente preocupada em retratar essa geração. O documentário do declínio da civilização ocidental é assim, é difícil assistir, sabe? Porque é uma violência, é uma falta de sentido, mas que tem muito a ver realmente com a proposta do que era o punk naquele momento. Então, assim, são filmes interessantes. E é uma pena que realmente, depois de se preocupar tanto em retratar essa juventude, ela tenha, talvez pelo sucesso demais que o Quanto Mais Idiota Melhor fez, ficado restrita a um nicho de filmes menos interessantes no sentido de tema, né? De tratamento mesmo. E acaba que esse que eu citei, o Jovens Assassinos, ele tem uma produção foda, assim, tipo, ele não é tosco igual o Subúrbio, igual os anteriores, não. Ela já tava chegando num nível, assim, de conseguir produzir mesmo, assim. É um filme que é uma pena que ele não tenha sido mais famoso. Ele trata de psicopatia mesmo de uma forma bem interessante, mas é sensacional, sério mesmo. Eu fiquei encantada, fiquei chocada com o climão do filme, não comédia. Mas é inegável que o maior sucesso dela é, sem dúvida, o Quanto Mais Idiota Melhor, de 92. Esse filme ele se originou de um quadro do Saturday Night Live. O Wayne e o Garth são 2 amigos roqueiros que comandam um programa alternativo de TV, que tem acesso público gratuito, é uma transmissão caseira, né? E um produtor ambicioso quer levar o programa dos dois, que é chamado de Wayne's World, que é o título original do filme, pro mundo da televisão comercial, já com publicidades e patrocínios, né? Esse filme é bem interessante, porque, pra mim, ele parece uma mistura de várias coisas. Tem essa pegada de sketch de Saturday Night Live. Então, se a gente olhar no YouTube, a gente consegue ver várias cenas que funcionam isoladamente, assim, que são cenas bem divertidas. Mas ele funciona como um filme também. Ele já parece que nasceu meio datado, porque a cena do rock já não era daquela forma quando ele foi lançado, né? Ele é muito oitentão pra ser de 92. Enfim, mas ele é um filme interessante. Como é que vocês se sentem em relação ao Quanto Mais Idiota Melhor? Nossa, como que eu me sinto? Meu coração tá disparado só de começar a falar. Eu tenho um amor infinito por esse filme. Quem me conhece sabe, assim, que é um dos meus preferidos. Já assisti ele 8 milhões de vezes, não tem nem como comparar. E eu já sabia que pro programa, antes de rever, eu já sabia o que mudaria aqui, né? Porque a gente no Feito por Elas tem uma visão mais
específica das coisas. Então mudou pouco, na real, assim, tipo, a pequena crítica que eu tenho em relação a ele não estraga o que esse filme é na minha vida, mas é justamente isso que a Isa falou, assim, ele funciona muito nessas sketches, desde a abertura dele, que é zapeada, né, da TV, os comerciais. Eu acho um controle absurdo que ela tem do cinema, sabe? É um filme metalinguístico. O Wayne a todo momento quebrando a quarta parede, né? Conversando, a câmera sai dele quando precisa. Essas cenas memoráveis, icônicas, o uso da trilha. Ai, como dizer mais sobre esse filme a princípio? Tô emocionada. Amo demais. Agora eu vou falar antes de vocês o que mudou. Acho que a única coisa que eu não gosto mais tanto, assim, que eu já tinha problemas, mas agora ficou visível, é a Stacy. É a ex-namorada do Wayne. Eu sempre preferi o Gart, sempre fui mais fã do Gart, assim, o jeitinho dele mais tímido, mas realmente o Wayne, ele trata a Stacy muito, muito mal. Isso é bastante triste. Mas, enfim, tem uma falta de sororidade da Cassandra, que eu amo de paixão, com a Stacy também. Elas não conversam, né? O que faz o filme não passar no teste de Bechdel, mas isso só faria um filme melhor, né? Não deixa de ser um filme excellent. E que inclusive marcou esses diálogos, né? E tudo mais. O excellent fica bem ali, cravado na cabeça. Bom, quanto mais idiota, melhor. Pra mim, assim, mixed feelings. Porque eu nunca gostei do humor do Mike Myers. Nunca gostei mesmo, assim. O apelo dele, assim, nunca funcionou pra mim. Porque essa coisa das expressões, né, muito artificiais, forçadas, assim, nunca funcionou. Embora, né, tenha toda a questão crítica ali da performance dele, mas, cara, nunca funcionou comigo o Mike Myers. Nem com a participação da Madonna, nem naquele videoclipe. Nossa, eu consigo gostar. E aí, desde quando eu vi a primeira vez, que foi nos anos 90 mesmo, assim, eu nem me lembrava muito dele, mas eu lembrava que não era algo que eu gostava mesmo, não. Agora, revendo, eu consigo tirar mais coisas boas exatamente porque eu gosto muito dessa exploração que ela faz aí das linguagens, né? Tipo, essa colagem, assim, é um filme como se fosse uma colagem de várias coisas, igual a Isa falou, e igual a Esther falou, muito metalinguístico, referências a outros filmes o tempo todo, tanto nos diálogos quanto nas próprias cenas, assim, nas imagens, na trilha sonora. A gente escuta ali o tema de Missão Impossível, né? Nas situações também, são situações que remetem a outros filmes. E essa coisa da quarta parede, assim, da quebra da quarta parede, não só o personagem, ele faz essa quebra, como ele questiona quem pode fazer essa quebra, né? Qual personagem pode fazer, porque quando um outro aparece para falar, ele chega e fala, não, você não pode falar, sou só eu. Então eu acho que tem essas qualidades mesmo. É até importante para se pensar a própria questão, né, da indústria do cinema, do show business, essa coisa do consumismo muito forte, a publicidade que tá muito ali, a crítica, né, ao consumo e a publicidade tá muito forte. E isso eu gosto agora no filme, assim, mas continuo não gostando do Mike Myers e do humor forçado, assim. Eu acho que eu também prefiro o Garth nesse sentido, apesar de que ele se parece muito, assim, eu acho que os dois têm o mesmo estilo, mas, de certa forma, no Dana Carvey, eu consigo aceitar mais, assim. E claro, a trilha sonora, né, gente? Pra mim, assim, o que eu tiro de melhor do filme, depois da metalinguagem, é aquela banda. Crystal Trout! Exatamente, com aquela cantora maravilhosa. Que voz incrível, assim. Eu não me lembrava que era uma voz tão incrível. É potente, é maravilhosa. Tia Career. Nossa, apaixonei. Realmente esses aspectos das piadas, muita coisa funciona pra mim e muita coisa também não funciona. Então, por exemplo,
Eu acho que ainda é ótima aquela coisa do é proibido tocar Stairway to Heaven na loja, né? Tipo, eu imagino que quem é vendedor de loja de instrumentos musicais deve estar de saco cheio mesmo até hoje, né? Mas aí tem umas coisas que parecem meio baratas e eu fico pensando o quanto que será que a Penelope Spheeris teve ou não liberdade em cima desse roteiro, porque o roteiro é deles, né? É do Mike Myers e tal. Porque, por exemplo, tem um negócio que eles fazem no início que é uma escala de masturbação. Que aí, tipo, Claudia Schiffer seria o ápice. E aí tu fica assim, tá, né? Assim, meio grosseiro, assim, meio estúpido, meio sem necessidade, né? E nada engraçado, convenhamos, né? Mas eu anotei essa cena também. Falei, Claudia Schiffer, what? Está Claudia Schiffer. Enfim, mas essas referências a outros programas também eu gosto bastante. Tem uma hora que o Garfield assobia o tema do Star Trek, que eu achei bem legal. O Alice Cooper, né, a aparição dele, ele tipo, não muda nada, né? Dos anos 70 pros 90 pra agora, parece que ele tá congelado, enfim. Mas essa coisa do personagem do Mike Myers, do Wayne, ele chega a ser desagradável em alguns momentos, e eu sei que eles estão zoando justamente com essa coisa do roqueiro padrão e tal, mas ele de certa forma também é o mocinho do filme, então a gente teoricamente teria que comprar os discursos dele. E quando ele... É Cassandra o nome dela, né? Cassandra. Quando ele acusa a Cassandra de ter transado com outro cara pra arrumar trabalho, e ela responde, né, could you be any more offensive? Você poderia ser mais ofensivo do que isso, né? Eu acho que isso resume bem como qualquer mulher se sente assistindo essa cena, assim, porque é muito ofensivo ele acusar a sua namorada que tá tentando atingir um sucesso profissional de, tipo, tá usando outros caras pra subir na vida, assim, né, e sei lá, ele é um personagem que às vezes é um pouco desagradável, embora tenha bons momentos de humor. A Cassandra é uma personagem que eu fico meio dividida, porque eu lembro que da última vez que eu tinha assistido esse filme, há mais de 10 anos atrás, ter ficado um pouco incomodada com a maneira como ela é sexualizada, assim, no filme. E dessa vez eu não me incomodei muito. Eu achei que ela é realmente uma mulher bem decidida, bem resolvida, posicionada na carreira dela. Enfim, não me incomodou dessa vez. Então, eu tive uma mudança de posicionamento para melhor, talvez. E o que me incomodou foi realmente isso que a Esther comentou, da falta de sororidade, que tem um momento que ela até fala sobre a Stacy, a ex-namorada, né? Que, ela tem pernas bonitas, mas não tem amor próprio, tipo... Como é que você identificou isso em 5 segundos? É aquele veneninho desnecessário que se coloca como de competição feminina que não precisava, não acrescenta, sabe? Isso pra nossa vida, se fosse uma vida real, claro, a gente tá falando de um filme, mas se fosse vida real, não acrescenta nada ficar falando mal das ex do namorado ou da namorada, né? Poxa. O humor todo com a ex, assim, tipo, dessa vez ele pegou do jeito meio bizarro pra mim, assim. Mas eu gosto muito, assim, eu não consigo... Eu amo demais esse filme, tipo, todas as cenas, o Gart dançando Foxy Lady, sabe? Tipo, é muito foda no carro, não precisa nem falar, né? Bohemian Rhapsody do Queen. Melhor cena. Nossa, é fantástico demais. Assim, aquela cena que ele para pra olhar a guitarra, She Will Be Mine, oh yes. Aliás, é outra crítica que acho que Isa faria, né? Porque ele fala com a guitarra, ela vai ser minha. Aí depois ele vê a Cassandra, ela vai ser minha. Então temos problemas com a Anne que a gente vai vendo com o tempo, mas não tem como, assim, eu amo demais. E o uso do cinema que eu falei mesmo, que é muito lúdico, né? Tem umas brincadeiras, tipo Camera 1, Camera 2, ele fecha o olho e aí muda a posição da câmera. Aí ele abre a porta, os caras estão treinando. Então, assim, eu morro de rir. Eles estão brigando, o avião passa na hora, não deixa eu ver o que o Gart está falando. A hora que ele fala em cantonês e as legendas continuam, porque ele não sabe o que falar, sabe? É muito maravilhoso, não tem base. Gosto dos finais alternativos também, que eles continuam lá nos créditos. Que mais? Eles na fábrica de cerveja, eu gosto muito. Chroma Key.
Ai, eu amo demais esse filme. O clipe do Oscar, né, aquela cena que ele coloca assim, cenas de sexo gratuito, eu acho o máximo. Acho muito genial. E uma coisa sobre a Cassandra que eu reparei, não só aqui, mas como no Família Buscapé também, que eu vejo ela como uma personagem forte. Mas o recurso que eles usam, tanto pra ela quanto pra garotinha do Família Buscapé, é mostrá-las brigando, sabe? Tipo, lute como uma garota. Na apresentação, ela já começa dando porrada com o cara, assim. Tipo, as duas fazem isso. Então é um recurso para deixar a mulher forte, que é questionável, mas assim, funciona até certo ponto, né? Para o filme. É como se precisasse disso pra estabelecer ela enquanto alguém no mesmo patamar que eles no rock, vamos dizer assim. Algo né? Então, assim. É a questão da agressividade, né? Porque homem macho é assim, né? Bom de briga. Então, para uma mulher ser forte, ela também tem que ser boa de briga, né? Tem que se aproximar desse conceito de masculinidade que tem a ver com força. Mas é curioso que os dois não se encaixam nesse padrão de masculinidade hegemônica, né? Então isso, de certa forma, também faz um contraponto. Ela acaba sendo, nesse aspecto físico, mais forte do que eles, assim, nessa presença física. Sim, eu gosto do filme, que apesar desses problemas que a gente levantou, eu acho o tipo de humor que a Penelope Spheres coloca nos filmes remete a outras épocas, assim, é um humor bem físico, às vezes até bobo, sabe? Então, no geral, eu acho que as cenas são... O Garth, principalmente, ele dá uma inocência pra coisa, assim. Eles são quase infantis. Tem até uma cena que eles ganham dinheiro, que eles ficam, temos $4.000, que parece uma cena dos Batutinhas, que os meninos comemoram que tem $1, sabe? É verdade. Então, assim, nesse ponto eu acho um humor, né? Claro, o Wayne foi escroto em vários pontos, mas eu acho um humor, no geral, não ofensivo. Apesar das piadinhas meio sexuais que eles fazem e tal. Se for pegar outros filmes da época, nossa senhora... Tem nem por onde começar o tanto que ele é menos problemático, sabe? Amo. Não tem como. Amo muito. E eu acho que das vezes que eu assisti esse filme, essa última foi a que eu mais gostei. Foi a que eu mais me diverti, eu mais ri. Porque eu comecei a... Não sei se eu relevei mais ou sei lá... De certa forma, é porque eu achava ele um humor meio imbecil quando eu era adolescente metida besta, né? E agora eu acho que eu tava mais aberta pra esse humor mais de bobagem mesmo. E outra cena que eu achei muito engraçada é aquela de não vou ceder pros patrocinadores. Que ele começa a falar... Cara, aquela é a melhor cena do cinema. Do cinema. É a melhor sequência do cinema, simplesmente. Ele fala Pizza Hut, Doritos, Reebok, aspirina, Pepsi. Tipo, ele diz, não vou ceder, né? Eles querem comprar a gente, não sei o que lá. E ele mesmo vai falando várias marcas que ele consome, né? Então é isso, assim, a gente... pensa nessa questão, né? Vamos passar para 2018, né? Eles eram produtores independentes de conteúdo e hoje em dia rola toda essa polêmica dos produtores de conteúdo, tipo podcasters, youtubers, blogueiros e tal, se podem ser ou não patrocinados, né? E aí a gente pensa, mas assim, mesmo quando a gente não é patrocinado, a gente já consome materiais e as pessoas sabem que materiais a gente consome, né? Então fica nesse limiar também, né? E aquilo é genial porque, na verdade, ele não fala, né? Eles encenam. Sim. E tá tudo na imagem, porque do nada o Garth aparece de cabeça aos pés vestido de Reebok, né? Não vou me curvar, é a pizza curvando, a escolha da nova geração beber na Pepsi. Então, assim, é uma zoeira que eu acho que é dos melhores tipos de zoeira que eles fazem ali, sabe? É muito inteligente e tal, e é fascinante pra mim. É o nosso, Pra mim tá entre as melhores sequências, assim, porque eu elegi, assim, aquela do Headbanger no carro, que é clássica, né, do cantando Queen, é essa da publicidade, que é essa coisa mesmo, da publicidade que finge não ser publicidade, né, o chamado product placement, tipo, pra pessoa tá lá usando as coisas, tá mostrando que tá usando aquelas coisas, mas finge que aquilo não é publicidade. Sim, exato. Tipo, novela tem muito disso, por exemplo. E
todos os shows da banda da Cassandra, né? Que eu Crucial Trout! Maravilhosa! E que eu ia comentar que a Isa até já puxou, que eu acho que de alguma forma antecipa toda essa discussão que a gente tem mesmo de influenciador digital. E não só nessa discussão de publicidade, mas até esteticamente, porque, gente, a primeira coisa que veio à minha cabeça, quando eu vi ele se dirigindo para a câmera e mostrando, olha, aqui é onde a gente faz isso, na hora eu pensei em stories. Tipo assim, cara, é a mesma coisa, é a mesma coisa, sabe? Então é como se antecipasse essa cultura que a gente tá vivendo agora, sabe? Sim. Do vídeo selfie, assim, de mostrar a sua vida, seu estilo, e dentro dessa sua vida e seu estilo tem essas incursões de publicidade. Então, de certa forma, ele antecipa essas coisas. Eu não consigo achar ele datado, assim, tipo, Isa falou, apesar das músicas serem bem... Porque tem uma versão, são metaleiros ou são roqueiros? Acho que na época os metaleiros gostavam disso mesmo, né, Alice Cooper e tal. Mas pra mim não é datado, pra mim é atemporal, sabe? Tipo, eu acho muito quase vanguarda. Mas eu sou suspeita, eu sou muito apaixonada com esse filme, tipo, vocês não têm noção. Mas é que também eu acho que sobreviveu muito. Se tu pensar, Alice Cooper é da década de 70, na verdade, né? Mas até hoje deve ter gente que ainda é fanática por ele, igual eles, que fazem aquela reverência, né? E a Raquel mencionou a banda da Cassandra, só fiquei meio com uma dúvida quando o filme terminou, porque no final eles meio que conseguem um contrato, né? Só que eles conseguem um contrato quando eles fazem um cover do Ballroom Blitz do Sweet. Eu pensei, uma banda que faz cover consegue contrato, tipo, com gravadora, pra fazer um disco de cover, sei lá, né? Acho que acaba que aquela Touch Me também é um cover. É tudo música que não é da banda, mas no contexto do filme é como se fosse próprio. Pois é. Eu vejo assim. Eu acho que faz sentido na diegese do filme se apresentar como música própria, mas porque eu fiquei assim, mas banda de cover não arruma contrato, assim. Porque na realidade aqueles finais, ela não... Nada aconteceu, né? Tipo, não tem um final. É tudo um filme dentro do filme, então ela não conseguiu o contrato porque nada daquilo aconteceu, sabe? É que a gente não sabe, na real, qual que é o final ali, né? São 3 finais diferentes, e no fim a gente percebe que era tudo uma trollagem, um filme dentro do filme. E então, será que ela conseguiu realmente o contrato? Qual final você escolhe? Agora, essa questão das bandas, aqui, por exemplo, tem banda de cover que também tem músicas autorais, e aí, por exemplo... Você vai num show da banda, aí ela vai fazer covers de outra banda, mas aí, entre uma música e outra, ela coloca sua musiquinha autoral lá, sabe? Aliás, é até a parte que às vezes a gente fica com raiva, porque você tá querendo escutar um cover, e aí de repente tem umas musiquinhas autorais rolando. Então eu acho que acontece sim, de bandas que fazem covers serem contratadas, porque também tem a sua produção autoral, né, no meio, assim. Mas como cover, realmente não deve ter. Enfim, tô falando de algo que nem é da minha competência, só acho que é uma percepção de idas em shows. Porque tem bandas muito boas que começam assim, inclusive fazendo covers, né? E depois seguem com a sua carreira autoral. Aí que eu ia falar do Alice Cooper. É porque eu gosto muito de quando ele tá lá no bastidor, porque eu acho assim que fica muito marcado esse metaleiro, esse roqueiro um tanto infantil, alienado, né, que tá ali. E ele é super culto, né? Representado na figura deles e dos amigos, assim. E ele é esse contraponto, porque ele é o ídolo, e quando eles chegam lá, ele tá super focado, ele começa a falar de política. Então, assim, eu gosto disso porque é o contraponto que trouxe para mostrar que, bom, os metaleiros, os roqueiros não são só isso que a gente está representando aqui. Eles também pensam, eles também são políticos, enfim. E aí eu gosto de colocarem essa cena lá dos bastidores, né? Todas as vezes que eu consigo entrar nos bastidores de show, eu faço aquela cena. Eu não mereço, eu não mereço.
e me curvo. Não sei se entendem, eu acredito que entendem sim, mas eu não resisto, eu sempre faço aquilo. Referências das referências. Filme tantas referências e vira referência pra várias coisas, né? Nossa, demais. Só que você tá a última coisa que a gente tava falando da Stacey, eu não comentei que eu também me incomodo muito com ela, e pra mim o ápice do incômodo é quando acontece aquele acidente lá, que ela tá andando de bicicleta, e cara, ela achei aquilo muito humilhante, sabe? Todo mundo rindo daquele baita tombo que ela toma, ela já tava machucada, e aí eu achei que extrapola, né? Porque ela já tava tendo essas aparições todas humilhantes mesmo, e ali o humilhante passou a ser até uma questão física, assim, de violência, né? De tipo, olha que engraçado ela caindo e se estapelando. Eu acho que é aquele humor videocassetada, né? Tipo, só não me incomoda mais porque eu entendo pro cinema o que é isso, assim, esse humor físico do acidente, da pessoa cair e tal. E só caso alguém não tenha feito esse absurdo, que é não ter visto Wayne's Road, que eu me recuso a me chamar de Quanto Mais Idiota Melhor, que é um título ridículo. Claro, a referência ao Quanto Mais Quente Melhor, mas o filme não é idiota, né? Só lembrando que a Stacey é ninguém menos que Lara Flynn Boyle, né? Então, por favor, corram aí e vejam, revejam, compartilhem. E o filme seguinte da Penelope Spheeris foi A Família Buscapé, de 93. O protagonista é o Jared Clampett, que é um homem simples do campo, e ele encontra petróleo em sua propriedade. Ele fica milionário da noite pro dia. Ele se muda com a família para Beverly Hills. O grupo ele tenta se adaptar à nova vida e se livrar de pessoas inescrupulosas que tentam roubar o dinheiro da família. Esse filme ele é baseado, na verdade, em um programa de TV anterior, né, da década de 60, eu acho que e teve animação também, enfim. Já é um material que também não é original, né? E não sei, assim, eu achei terrível rever esse filme, porque eu já não gostava na época, e o humor pra mim não funcionou em momento nenhum. A personagem da Lily Tomlin eu gostei. A Lily Tomlin é ótima. Eu acho que a primeira vez que eu vi esse filme eu não tinha noção que era ela, e aí agora com o retrospecto da carreira dela, assim, principalmente Grace Frank, achei bem legal ela tá no filme, mas o resto do humor, assim, pra mim não funcionou. E aí quero ver com vocês o que vocês acharam do filme primeiro, pra depois eu mencionar o que me incomodou principalmente, assim. Mas primeiro eu quero saber se pra vocês foi legal ainda rever esse filme, ou se realmente também não funcionou. Então, eu, ao contrário da Isa, eu me surpreendi com a revisão, porque eu comecei a ver, tipo, ai meu Deus, vai estragar pra mim, e eu super ri, super gostei. Eu acho que o humor físico dele funcionou pra mim. Tipo, eu tive dó alguns momentos da vovó, assim, tal, tem algumas coisas meio bobas, mas principalmente com a personagem da filha, eu achei que teria uma... Claro, ela, assim como a Cassandra, ela usa umas roupas super sexys e tal. Tem a golpista, né, que é interpretada pela Leah Thompson também, que tá fazendo um papel de golpista, então já é um problema em si, as coisas que ela vai fazer ali. Mas não sei se eu tava boba, se eu tava distraída, mas eu não achei nada demais, não. Assim, não achei que foi ofensivo. Posso não estar lembrando de alguma cena que não, né? Acho que eu notei um monte de coisa, não tô lendo as coisas que eu tô lendo, que eu notei, quer dizer. Mas, no geral, eu gostei bastante, ri e tal, achei massa. E outra coisa que é um mérito que eu vou levantar aqui, que apesar da busca do protagonista por uma esposa e tudo mais, não há uma forçação de barra em, por exemplo, arrumar um romance para Ellie Mae. Algumas dicas a gente tem que, será que ela vai ficar com o menino da escola, não sei o que, será que ela vai ficar com esse menino que tá apresentando? Mas não tem romance, ela tá de boa sem um romancinho com qualquer colega ou alguma coisa do tipo. E o pai também fica de boa, sabe, quando tudo dá errado, então elas por elas, termina em pizza. Maravilhoso. Bom, eu compartilho da Isa, assim, já não gostava antes.
e agora achei pior. Não consigo achar nada engraçado, eu acho tudo ridículo mesmo. Bom, o que eu gosto é que, de certa forma, ela por mais que ela coloque ali na personagem da filha, né, toda essa coisa da força, né, por saber lutar, e essa coisa de sem ter modos de mocinha, eu acho que isso é uma forma de falar, olha, isso também é um jeito de ser mulher, né? Eu acho que isso é uma questão boa que se levanta ali, porque até no final, assim, é essa mensagem que passa, né, que o pai dela fala, não, o que importa pra mim é você ser feliz, assim, do jeito que você é. Então, isso pra mim é legal do filme, porque tá trazendo novas formas, né, de ser mulher, e inclusive ela consegue ser capitã lá do time, que só tinha homens, só tinha homens, e ela vai lá e mostra que ela também é capaz. Então isso eu vejo como algo positivo, assim. Mas eu realmente, esse aí, assim, foi muito difícil, porque eu não gosto desse... Eu não sou muito afim, assim, do humor físico por si só. Nunca foi uma coisa que me agradou, assim, na minha cinefilia, e essa coisa de colocar as pessoas simples do interior como pessoas que são sempre inocentes e que não sabem do que não desconfiam do que está acontecendo, que não sabem do que não sabem lidar com as coisas da cidade. Eu me incomodo com isso, assim, no sentido de colocar essa inocência como algo que precisa ser explorado mesmo como humor, sabe? Me incomoda isso, assim, porque eu não acho que é uma boa representação de pessoas do interior. Acho que é muito simples, é muito estereotipada. E também até na forma como eles se apresentam, assim, que é como se fosse... A cidade é todo um lugar, assim, mais limpo e tal, e neles você tem essa estética mais suja, né, mais, assim, ligada à terra e tal. Então eu acho que é muito estereotipado, muito mesmo, e eu não gosto, porque eu sou uma menina do interior, assim como nós aqui, né, todas, mas e isso já me incomodava lá atrás, quando eu vi o filme em Malacacheta, minha cidade, e continua me incomodando agora. Eu concordo. Eu acho que a representação das pessoas do campo aí é bastante estereotipada e problemática, mas não só ela, né? Então, assim, a personagem da Lea Thompson, a Stefania mencionou, é uma golpista, mas todos os personagens são meio que construídos em cima de estereótipos que são batidos e não exatamente engraçados, né? Então ela é burra interesseira, a menina... A Ellie Mae, ela tem um texto da Sibila que é o Inocente e... Deixa eu ver aqui o título certinho. Inocente e Sexy, o estereótipo da Born Sexy e Yesterday, que é o Nasci Ontem e Sou Sexy, né? E a Ellie Mae é meio que isso, né? Tipo, a menina que é sexy e não tem noção do quanto ela é sexy, que esse é um estereótipo recorrente em diversos filmes, né? E aí tem a coisa do pai dela, né? E que tenta contrapor isso, dizendo que a natureza te fez uma garota. Eu sabia que você ia falar desse pedaço. Lembrei demais daí. Então tá na hora de você começar a usar vestidos e ser refinada. Então ele tá naturalizando a questão de gênero. Tipo, ser uma garota implica em ser comportada, refinada, usar babados e vestidos. Pelo menos, como a Raquel falou, no final isso é revertido. Ele aceita ela do jeito que ela é realmente e tal, mas assim, rola por um tempo essa coisa de é assim que meninas são. Chegou a sua hora de também ser assim, se adequar, né? E o que você acha da versão, como é que eu posso dizer? Eu acho que é trans e não drag do irmão dela. O que você achou? Cara, eu ia mencionar exatamente isso. Eu anotei como sendo uma mulher trans, né? Embora interpretada por um homem cisgênero, achei grosseiro
E achei ainda pior o fato de que a punição para um dos bandidos, muitas aspas, do filme, é beijar essa mulher. Então, assim, é colocado como motivo de piada, é mal feito, é tosco, e ainda é colocado como se a presença dela fosse algo ofensivo, assim. Então, achei que, nossa, são tantos erros ali de uma vez só que é muito ofensivo. E aí, pra entrar ainda em outra questão, que é a questão animal, filme dos anos 90 pra criança, né? Tipo, tem que ter um macaco, tem que ter uma lontra, E a gente sabe que esses animais, atores, muitas aspas, passam por uma série de maus tratos e treinamentos que são exaustivos pra eles. Enfim, não é engraçado porque precisa ter um macaco num filme de criança, sabe? Esse problema se repete nos Batutinhas. Então, é pra ser divertido pra criança olhar, olha que legal, um macaco, mas não é divertido. Então, eu não entendo, assim. Realmente, você levantou 2 pontos aí que são bem problemáticos, né? E essa parte é um humor meio Zorra Total, assim, que ainda é feito, mas que era bem mais comum, né, na época também dos anos 90. E a última coisa que me incomodou muito foi justamente a punição da personagem da Leia Thompson, que é a Laura, né? Que ela tá lá vestida de noiva e tal, no final o casamento não acontece. E aí um monte de homens convidados do casamento rodeiam ela e ficam rodopiando ela de um lado pro outro, jogando o corpo dela de um pro outro. Eu achei isso também tão agressivo, assim, do tipo, ela quis dar um golpe e aí ela deixa de ter direito sobre o próprio corpo e todos aqueles homens avançam sobre ela. Ela tá vestida de noiva ainda. E ela tá vestida de noiva. Eu achei isso de uma violência estética muito grande. Eu sei que é pra ser pra humor, não é pra passar a imagem de um linchamento ou de um abuso sexual, enfim, mas eu achei visualmente isso muito violento. Ela deixa de ter direito sobre o próprio corpo, porque ela é a vilã. Inclusive tem uma cena muito próxima dessa, só que 10 vezes pior no subúrbio, né? Que tem uma garota no show, e aí os rapazes a rodeiam, mas é terrível. Aí sim tem essa leitura do abuso sexual mesmo, e remete também ao Laranja Mecânica. Então, assim, é perturbador o que acontece. Essa coisa do corpo ali, né? Pra lá e pra cá é bem isso também, meio incômodo que eu senti. Que eu acho que se liga ao incômodo que eu senti com a Stacy lá no Quanto Mais Idiota Melhor. Nesse sentido, assim, né? Desse corpo feminino tá sendo exposto dessa forma pra servir pro humor apenas, assim. Por isso que eu me incomodo também. Bom, a gente tem quebra da quarta parede aqui também, né? Então já percebe que é um mais sutil, uma coisa, uma coisa que a diretora gosta de se colocar, de explicitar, né? Olha, é um filme. Mas assim, acho que é isso, gente. Eu não tenho mais o que dizer, assim. Eu acho que é estereótipo atrás de estereótipo. A Isa falou, assim, não tá só na turma que é do interior, mas em todos os outros e tal. E uma coisa que eu tava reparando também, que é bem presente, assim, na maioria dos filmes, né? Pelo menos aqui nos filmes da pauta, que é essa questão do empresariado, do capitalismo ser o mal, assim, né? Isso é interessante, que ela sempre ela representa ali, geralmente, como uma pessoa que é empresária do show business, como, nesse caso aqui desse filme, é o bancário, né? Essa instituição financeira, assim, sendo uma ameaça, no sentido, assim, de que pode corromper. Isso eu acho uma coisa que pode ser interessante da carreira dela também, assim, da filmografia dela como um todo. Mas nesse filme, realmente, eu fico tentando puxar coisas, assim, porque eu não gosto. Tenho, acho que, mais nada pra dizer. Essa questão financeira pega em outros filmes mesmo também. Parece que tem essa ascensão, né? No Quanto Mais Idiota Melhor também tem essa oportunidade de... Mas eu acho que esses personagens em defesa um pouco aqui, eu gosto. Eu acho que eles são muito carismáticos. E justamente gosto dessa inocência que eles têm. Parece que eles realmente não se importam. E, tipo, isso é o que quebra toda a zoeira da cidade, sabe? Tipo, eu vejo eles como superiores, porque eles realmente não se importam. Eles continuam sendo eles mesmos, sabe?
Acho que esse que é o lance, não são rancorosos, assim, tipo, eles conseguem trazer Claro que as pessoas do campo não vão ser assim, né, com esse estereótipo, mas eles trazem a simplicidade no bom sentido. E eu acho que isso faz o filme, pra mim, divertido de assistir, sabe? Os erros no final. Eu adoro a cena do banho de petróleo, acho fantástico aquela filmagem. Acho que a Lea Thompson tá atuando muito bem também, não só a Lily Tomlin, mas ela consegue transitar da boazinha para a vilã muito fácil. Acho que funciona muito bem isso. E, sei lá, anos 90, velho, é complicado. Tinha certo e errado. A gente tá usando muito critérios, assim, que, claro, tipo, a gente vai observar, mas não adianta. Tem a nostalgia e tem muito do que era feito naquela época que hoje não adianta, a gente não vai mudar isso, sabe? Mas lá atrás a gente já não gostava, tipo, então... Não, eu como não se tinha fosse esses assim. critérios que eu tenho hoje, não. Sinceramente, eu não era politizada quando criança, não sou tão politizada ainda. Não, mas não é questão de ser politizado, mas é a questão do humor que, de certa forma, a gente já não... pelo menos eu acho que a Isa deve compartilhar, assim, de certa forma já não era um humor que nos agradava, né? É nessa questão do humor, da política realmente, feminismo, não passava, né, pela cabeça. Nem passava pela cabeça política nessa época, mas é a questão do humor mesmo, que não era um tipo que me agradava, assim. Uhum. Agora, levando em conta essa coisa que você falou, assim, da visão da pessoa do campo e tal, né? Como roceira que sou, né? Eu também sou, uai. Quando começa o filme e aí mostra que eles têm os bodes lá e tal, quando mostra qual vai ser a casa deles, eu não pude parar e não pensar assim, nossa, mas esse lote dava pra botar uns bode massa aí, hein? Cabe bastante. Adoro. Passou pela minha cabeça que esse terreno rendia umas boas hortas. Tem uma fala muito boa, que é quando ele vai pro andar de cima, e aí ele fala assim, tem outra casa aqui. O negócio da escada, né? Por que tem duas escadas? Uma você sobe, outra você desce. Inclusive, é uma mansão muito parecida com a mansão Capuleto, do Romeu e Julieta. Eu até vou pesquisar se não é a mesma, porque é parecidíssimo a casa, né? O tamanho, as sacadinhas. E eu gosto assim, das bobagens, tipo o Subway gigante, que tem 1,5 metro. Quando a avó ela fala no celular, ela fala, meu Deus, ela tá falando com uma pessoa que não está aqui. Tipo, eu acho bonitinho, eu acho engraçadinho. Acho que tem muitas cenas que não são ofensivas, que são mais inocentes e exploram esse humor vintage. Eu lembrava só da cena que eles mostram o dedo pro caminhão. Era a única coisa que ficou na minha cabeça. Verdade. E ainda achei engraçadinho. E por falar em inocência, o último filme que a gente vai conversar no programa de hoje é Os Batutinhas, de 94. O filme é sobre um grupo de crianças. Um deles, o Alfafa, ele é julgado culpado em uma reunião do Clube dos Homens que Odeiam Mulheres, que é o nome que esses meninos utilizam para si. E ele é culpado porque ele se apaixonou por uma menina, a Darla. Os amigos dele fazem de tudo pra acabar com o romance dos dois, mas a Alfafa está disposto a continuar o namoro. Esse filme, ele tem uma pegada bem retrô. Na verdade, eu tava dando uma olhada, ele é inspirado em um conjunto de filmes de curta-metragem que foi feito entre as décadas de 20 e 40. Foi, tipo, mais de 300 filmes dos Batutinhas nessa época. Então, a gente percebe pela estética dele que ele tem todo aquele estilo das roupas e tudo da época da Depressão, da Grande Depressão nos Estados Unidos. Segundo eu li, várias das sketches que aparecem nesse filme são regravações de sketches originais dos curtas dessa época, incluindo a da abertura, onde dois meninos estão pescando e o anzol de um engata no anzol do outro, e um fica puxando o outro. Isso já era algo da década de 20, né? E, enfim, quando eu vi essa curiosidade, eu também li que os atores originais que interpretam os meninos, os que ainda estavam vivos na época da produção, ficaram ofendidos por não terem sido convidados. Achei vacilo. Tipo, se você tem os velhinhos, convide os velhinhos pra participar, é uma homenagem, seria bonitinho. Porque aparentemente foi muito sucesso. E
É isso, assim, é um filme bem infantil. Eu assistindo, percebi que, na real, eu nunca tinha assistido os Batutinhas, e depois eu vou comentar por que eu achava que eu tinha assistido e eu não assisti. Porque eu acho que eu era um pouco mais velha do que a geração que pegou os Batutinhas de Sessão da Tarde e tal. Mas e vocês? Vocês já tinham assistido? Rolou nostalgia? Funcionou? Não funcionou? Como é que foi pra vocês ver ou rever esse filme? Então, eu tinha assistido na televisão e a minha criança gostava bastante, assim, eu ria, achava fofinho e tudo, não percebia outra coisa, mas a revisão não bateu mais. Ainda acho um amorzinho os menininhos e tudo, mas não consegui achar graça e tal, não funcionou muito bem pra mim, não, a revisão. Não teve a nostalgia que teve o Família Buscapé, por exemplo. Eu também nunca tinha visto, e eu achava que tinha visto. Eu acho que é porque esse filme passou muito, né, na Sessão da Tarde, assim. Então eu acho que eu devo ter pegado algumas cenas, né, fragmentos de cenas, assim, e aí ficou na minha memória essas cenas. Mas como o filme, de começo ao fim, assim, eu nunca tinha parado pra ver mesmo, não. Também não funcionou pra mim, não, porque... Sei, cara, além dos exageros, né, dessa coisa dos papéis de gênero ali muito marcadinhos, que eu acho que diz muito da fonte de que o filme bebe, como a Isa falou, assim, por trazer até cenas que são as mesmas sketches dos outros, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. E eu fiquei pensando... E esse tanto de duplo sentido aí, meu Deus do céu. Eu fiquei achando isso muito problemático. Conte-me mais sobre isso, Kel. Quais cenas que você pensou nisso? Então, só pra ajudar nós. Bem no início, por exemplo, que os dois estão lá naquele barco, e aí o cabelo do Alfafa sobe, ele dá um beijinho. Exato. Pois é, tem também a do lagarto, que o menino fala que vai mostrar o lagarto pra assustar uma garota, tipo assim. E tem umas outras, não me lembro, acho que tem umas outras duas, eu acho. Eu esqueci de anotar aqui, mas pra mim as mais claras foram essas, assim, sabe? Pra ser infantil e trazendo essas mensagens de duplo sentido, qual que é o objetivo disso, sabe? É estranho. O Alfafa, quando vai dar um beijo na Reba, eu acho que é no final, ela pergunta por causa do cabelo dele se isso é ele feliz em ver ela, uma coisa assim. Aí eu vi no Letterboxd um usuário que escreveu algo do tipo, esse filme é pra criança e tem pelo menos umas 3 piadas relacionadas à ereção com as crianças. Eu tô rindo, mas é bizarro. É bizarro, é pesado. É problemático, né? Como eu lembrei que você faz um filme pra criança e faz essas coisas, assim, nossa, sei lá. E elas já estão ali fazendo papéis adultizados, né? Sim, então, sim. Isso é uma coisa que me incomoda, tipo, essa tentativa desse universo infantil ser um universo adulto, sabe? Agora que a Isa falou a origem, faz bastante sentido. Como se eles já se relacionassem e tal, essa coisa da misoginia do clube fica problemática nesse contexto também. E eu lembrei de uma coisa, porque eu falei que as comédias delas são ruins depois do Wayne's Road, mas na verdade eu gosto do Sem Sentido de 98. Eu achei que eu ia rever, que eu ia detestar, porque eu assisti esse filme no cinema com a minha mãe, porque eu ganhei o ingresso na rádio, olhem só, em 1998. Que beleza. Imagina ver com a mãe, que constrangedor, né? E ele tem uma cena que é assim, que tipo, o cara deixa derramar um negócio na roupa e a menina fala, você tá feliz em me ver. Então a Penélope adora essas referências, assim, né, no cinema dela, tipo. E o Sem Sentido até que me divertiu também, eu gostei bastante, assim, de rever, apesar dos problemas, eu ri muito também. Acho que eu sou besta, eu gosto desse humor da Penélope, esse humor bobo que ela faz. Então, e fora essa coisa de adultizar, e são crianças bem pequenas, né? Eu não consigo identificar a idade de criança pelo tamanho delas, eu não tenho muita noção. Nem eu também não. Deve ter uns 6, né? Elas são
são bem novinhas, assim, elas até não, elas, assim, não vou problematizar isso, porque óbvio, é algo com que o filme tá lidando, elas nem atuam direito, assim, né, elas só falam, tipo, leem as linhas, Sim. as falas delas, né, porque elas são muito novinhas, e aí, além da adultização, tem toda uma coisa de colocar elas já nas caixinhas de gênero, assim, e aí a menina quer namorar, quer um anel, e aí assim que ele termina com ela já vai arrumar outro namoradinho, e aí os meninos falam que ele destruiu os laços de masculinidade com eles ao assumir um namoro, porque homem tem que ser, tipo, macho, não pode ser amorzinho, né? Enfim, achei, assim, bem sem graça isso. A menina, no final, tá com um vestido, um tubinho vermelho, completamente, assim, não criança na cena, né? Sexualizado. Então, não sei se chega a ser uma tentativa efetiva de sexualizar, mas é uma coisa que remete a um padrão de comportamento de pessoas muito mais adultas, muito mais crescidas, porque as crianças, elas têm as experiências próprias delas, mas não vai ser uma experiência de tubinho vermelho e pedido de namoro com anel, né? Inclusive a Penelope Spheeris assina o roteiro também, né? Em conjunto com outros caras, né? E não sei, me parece, a gente teve uma discussão bastante grande sobre o remake do Parent Trap, Operação Cupido, da Nancy Meyers, né? E também era um filme que era da década de 60, que a gente tá pegando material da década de 20 e 30. E ela atualizou várias coisas e outras coisas ela não atualizou. E a gente conversou sobre isso no programa sobre ela. Aqui me parece que pouquíssima coisa foi atualizada. É um humor muito datado, na minha opinião, né? Acho que a melhor cena tem uma hora que o sapo, que a peruca cai no sapo e o sapo anda. Acho que foi a hora que eu ri, assim mesmo. Tipo, é bem bobo, mas foi a parte que funcionou pra mim, que eu anotei aqui. E dá nervoso, tipo assim, cadê os adultos, sabe? E aí quando tem adulto no banco, que eles estão disfarçadinhos lá dos caras, aí o cara do banco fala assim, vocês não são pessoas, vocês são crianças. Eu achei isso tão bizarro, tipo, uma coisa de se falar no filme pra criança. Porque é até um preconceito comum, assim, que se tem, por exemplo, quando você estuda literatura infantil ou produtos que são feitos para crianças, você não pode julgar a criança com um entendimento inferior. Ou, sabe, que ela é menos porque ela é criança, sabe? Achei complicado isso. Como se a criança não tivesse agência e entendimento próprio Exato, dela, né? Com certeza. Exatamente, eu também até anotei aqui essa frase que ela é complicadíssima. E assim, poderia servir como uma crítica exatamente a essa postura, né? Só que o filme coloca as crianças adultizadas, assim. Tudo que elas vivem é dentro de um contexto de situações de adulto, né? O namoro, questão ali da sociedade, tem toda, né? Tem o líder, o macho alfa, não sei o que. É tudo num contexto muito adulto, assim. Tanto que você nem vê elas brincando de fato. É um negócio estranho. E aí eu fico pensando, poxa, mas tá, seria uma crítica se o filme ele não trouxesse esse entendimento de ser criança para um contexto adultizante, né? Se tivesse... Porque eu acho massa ter colocado todo esse elenco de crianças. Já começa com uma criança chamando a outra. Eu acho isso legal, assim, vamos fazer um filme para criança e que só vai ter criança, não precisa ter adulto. É fofinho. É legal essa premissa. Só que adultizando, aí você tá... A sua premissa, ela tá se esvaziando, assim. Foi isso que eu senti com o filme, assim. Ele tem uma premissa legal, mas se esvazia por trazer contexto adulto. Agora... É engraçado, porque o filme, no final, eu vejo que ele traz um lampejo de igualdade, né, quando ele coloca elas ali junto. E eu acho ótimo quando tem um menino com uma boneca e que vira pra menina e fala: você gosta de bonecas? Ela fala, não. Aí o menino que tá do lado fala, eu gosto. Isso é, assim, uma coisa rápida, mas que você pensa assim, nossa, sabe, que lampejo ali legal de um filme que tá o tempo todo marcando papéis de gênero, assim, de forma tão, né, estereotipada e tal. Eu achei isso curioso. Eu falei,
é como se o filme tentasse, de alguma forma, compensar o que foi feito até então. Inclusive, aquele garotinho que faz o discurso, pra mim, ele é o ator do filme, assim, porque os outros, igual o Isa falou, eles estão meio que lendo a fala. Tipo, não tem emoção. Mas aquele menininho, o ator chama Kevin Jamal Woods. Ele é sensacional. Ele é muito bom. Ai, gracinha. Tem um outro que fala com a vozinha alterada que eu fiquei super incomodada. Ai, que nervoso que dá esse menino. É muito chato. Muito chato. Ele é dublado, na real. É outra pessoa que faz a voz dele. E sobre esse negócio do final, que a Raquel mencionou, eu também fiquei com essa sensação de que o final redime um pouco os estereótipos que são jogados no filme. E, inclusive, a questão de que a Darla é a melhor motorista, a melhor piloto de kart do grupo, né? Mas ela não ganha a corrida, porque ela vai ajudar os meninos e no final quem ganha são os meninos, embora ela tinha dirigido melhor a corrida inteira, assim, né? E aí a gente fica assim, tá, e aí por que os meninos precisam ganhar no final? Enfim, né? Mas mesmo essa aproximação que existe no final, que mostra que pode existir comunicação entre os meninos e as meninas, uma conversa, um diálogo, trocas, brincadeiras, ainda é colocado nesse sentido de que, olha, se apaixonar por essas meninas não é um problema, a gente pode ser namorado delas. Então, parece que o respeito só vem via relacionamento, mas é aquela coisa, parece que as meninas só viram gente pros meninos quando elas se tornam uma possibilidade de um namoro. E outra, elas que são convidadas, né, a entrar pro mundo deles, assim, né? Então agora tá tudo bem, porque vocês podem entrar aqui na nossa casinha. Não, e não o contrário, tipo assim, vocês são dignas vocês agora. Que vocês que estão de fora e que agora nós estamos permitindo a sua entrada. E vocês repararam as participações especiais? Eu anotei uma coisa assim. Gente, o pai dele parece o Trump, não parece? Aí você vai olhar lá no IMDb. O Trump, velho. O Trump é o pai do riquinho. Eu fiquei chocada. E Mary, Kate e Ashley também estão. Ashley, Olsen, Mary Kate. As irmãs Olsen. As irmãzinhas Olsen estão bonitinhas. Aparecem um segundo no quarto. Das Lulu. Whoopi Goldberg também, a Daryl Hannah. Não são desenvolvidas, mas estão lá. A Whoopi Goldberg achei ótima. É que a Whoopi Goldberg é muita simpatia, né? Ela pode estar em uma cena só, já é maravilhosa. Total. Estratégia. E a Daryl Hannah, pra mim, agora é Sense8. Sense8, a mãe de todos, né? Não, e aí olha que loucura, né? Esse filme, pelo que eu vi, foi lançado no Brasil no cinema em dezembro de 94. Então, eu imagino que ele deve ter chegado em VHS, sei lá, 95, mais pro final do ano também. E na TV, tipo 96, provavelmente, né? Então, eu já não tinha idade pra acompanhar, talvez por isso eu não assisti ele na época. Só que eu jurava que eu tinha assistido Os Batutinhas, que era um filme de um grupo de crianças, enfim. E aí eu fui no Google tentar descobrir que filme era esse, gente. Da onde que saiu que eu tinha assistido Os Batutinhas. Aí eu fui descobrir que era um filme chamado Em Busca de Confusão, Bad Attitudes, que ele aparentemente não fez sucesso nenhum nos Estados Unidos, só no Brasil, porque o pôster dele, tanto no IMDb quanto no Letterboxd, é tipo o VHS brasileiro do filme. E passava na sessão da tarde e eram dois terroristas, dois russos que sequestravam um avião, que dentro tinha um grupo de crianças já pré-adolescentes, e aí o cartaz ainda diz assim: crianças foram sequestradas, por favor, salvem os bandidos. Era muito tosco. Esses eram os meus batutinhas. Gente, essas confusões que a gente faz de misturar filme acontece comigo também. Mas eu lembrava do Alfafa, no cabelinho, não tem como, ficou marcado demais pra mim. O cabelinho dele subindo. E uma coisa também que repete em outros filmes, essa coisa de colocar um personagem masculino que é mais
financeiramente confortável, né? Que tem uma posição ali do Mauricinho, e que isso é de cara uma ameaça para o outro, porque a menina já vai se interessar de cara por ele só por essa questão, assim. Só por ele ter mais dinheiro, aí ele já é uma ameaça. Porque a mulher tem um interesse financeiro em relação aos seus pares românticos, assim. Tem nesse filme e tem também no Quanto Mais Idiota Melhor, né? Sim, o Benjamin ensinando a diferença entre espumante e champanhe. Adoro. Queria falar uma coisa só, um recadinho para Penélope Sparris, que está nos ouvindo. É o seguinte, eu te amo infinitamente, mulher, por você ter feito o Wayne's Road, mas para de tentar repetir o Wayne's Road nos outros filmes que você faz. Entende? Ela faz vários, assim. Você, né, Penélope, no caso, pega dois amigos que brigam e não sei o que, não tem jeito. Você já fez o épico, você já fez o Quanto Mais Idiota Melhor, já vai ser canonizado para isso. Entende? Então para de pegar o segurança do filme e fazer um filme só pra ele, que vai dar ruim, entende? Mas beijo, te amo, Penélope. Às vezes ela não tem muita opção, né? Porque é o bicho em que colocaram ela na indústria. Às vezes são os produtores malvados, cheios da grana, que fazem isso com ela. Mas, bom, destruímos alguns aspectos, se não todos, desses filmes que marcaram tantas infâncias. Era para ser um programa de Dia das Crianças. Acabamos com isso. A gente acaba com o Dia dos Namorados também com prazer, né? Estamos aqui para isso. Revolução. Então, pessoal, a gente vai chegando ao final de mais um programa, mas a gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados aqui vão estar linkados lá no post, viu? Se você puder, avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda demais o podcast a ganhar ainda mais visibilidade, chegando a mais pessoas e sendo sucesso total. Para dar seu feedback sobre esse, sobre outros programas também, para conversar com a gente, falar que filme que vocês gostaram, vocês podem enviar o nosso e-mail da riqueza, que é o contato@feitoporelas.com.br. Estamos nas redes sociais todas também, Twitter, o Instagram, meu queridíssimo, Facebook. Temos um Letterboxd, que colocamos as notinhas e corações para os filmes. E o comentário no SoundCloud, que vocês podem deixar com seu amor com seu amor pra gente. Só queremos amor. Seu amor ou suas críticas construtivas, por favor. Se você quiser conversar sobre cinema, sobre televisão, representatividade, feminismo, enfim, vários assuntos relacionados ao tema do nosso podcast, a gente tem um grupo aberto no Telegram agora, e a gente vai deixar o link no post se você quiser acessar. E outra forma de ajudar a gente a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. É padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. E as madrinhas e os padrinhos do nosso podcast participam de um grupo fechado no Facebook, onde, além de a gente comentar os temas dos nossos programas, a gente também define quais são as próximas pautas a serem abordadas. Então, são eles que decidem, por meio de votação, quais vão ser os temas dos nossos programas. Então, colaborem, divulguem, comentem e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Feliz Dia das Crianças! Beijo, gente. Até a próxima. Até.